Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para prestarmos um culto ao nosso Deus. Espero encontrar a todos bem de saúde, com saúde física, emocional e sobretudo espiritual, não é? Nesse momento em que estamos vivendo dias difíceis realmente, mas que o Senhor nos ensinou a superar, não é? O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e esta é uma profecia verdadeira, não é? Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas aflições, mas o Senhor Jesus também, ele nos ensinou que dentro dessas aflições nós temos que enfrentá-las com ânimo, com fé e com esperança, não é? Porque a nossa esperança é Cristo. Então, que Deus abençoe a todos, e eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lembrar aos irmãos que nós temos todas as quartas-feiras às 19 horas o nosso culto de oração. Nós temos aos domingos o culto matinal às 9 horas e o culto da tarde às 17 horas, né? Então, todos estão convidados desde já a se fazerem presentes nas nossas redes sociais, assistindo os cultos online, né? E sendo edificados pela palavra do Senhor. Amados irmãos, nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus, num texto que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 ao 16. E diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Que Deus nos ilumine a todos para que esta palavra encontre guarida nos nossos corações para a nossa edificação e crescimento espiritual. Meus irmãos, quando nós aprendemos sobre os atributos de Deus, nós descobrimos que Deus tem alguns atributos que lhe são peculiares, que lhe são exclusivos, e outros que ele compartilha conosco, que ele comunica conosco, que ele comunica com a sua criação. Dentre os atributos incomunicáveis, não é, que são aqueles atributos que são exclusivos de Deus, nós citamos como exemplo a onisciência, né, que diz que Deus sabe todas as coisas passadas, presentes e futuras. Ele sonda e conhece os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros e quando nós estamos maquiando ou sendo dissimulados. A onipresença é outro atributo incomunicável. Deus não é limitado a um lugar, nem ao tempo, nem ao espaço. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Outro atributo, a onipotência. Deus pode todas as coisas, ele é o todo-poderoso Deus. E outros atributos, né? Deus é transcendente, Deus é eterno, esse eterno aqui no sentido de infinito, ele não tem princípio e nem fim. Deus é imutável,
Deus é santo, e essa santidade de Deus é perfeita, porque Deus é impecável, Deus é soberano, e outros atributos que Ele não comunicou conosco. Dentre dos atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que pela sua misericórdia Ele compartilha conosco, mas que no homem são aplicados dentro das suas limitações, dentro das suas imperfeições, porque nós não temos a essência infalível de Deus, nós temos a ciência, e aí a ciência no sentido da mente, né? No sentido da nossa consciência, daquilo que pensamos, daquilo que compreendemos, daquilo que analisamos. Nós temos a eternidade, e aí esta eternidade, diferente daquela que nós citamos como atributo incomunicável de Deus, porque a eternidade do homem, ela não contempla infinitude, né? Somente Deus é eterno infinitamente, ou seja, Ele não teve princípio nem fim, mas nós tivemos um começo, nós fomos criados, mas nós somos seres eternos, não é? A partir do instante em que nós temos a vida eterna, ou seja, não tem fim. Outro atributo que Ele nos comunicou é a justiça, que representa aí um senso de julgamento. É bem verdade que o nosso senso de julgamento é imperfeito, pois trata com as percepções humanas, com as emoções humanas, né? Nessas tomadas de decisões, nesses julgamentos, diferentes da justiça de Deus, evidentemente, que é perfeita. Temos a fidelidade, né? Que também é um atributo que Deus nos comunica, mas que nós não temos também a condição de tratar esse atributo com perfeição, né? Pois nós somos capazes de mentir, nós somos capazes de negar, né? Nós somos capazes de nos afastarmos de Deus, né? Nós somos capazes de negar ajuda, enfim, é uma fidelidade que é falha, que é falível, né? Diferente da de Deus, que é fiel e que cujos decretos, cuja palavra, ela é imutável. Temos o atributo da bondade, por exemplo, né? Que também sofre com as nossas imperfeições. Nós temos muitas vezes o sentido de sermos bons com quem é bom conosco, de sermos bons com quem nós amamos, com os nossos familiares, com nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, com os nossos amigos mais chegados, mas que muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Então essa bondade de Deus é diferente da nossa, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? E como último exemplo dos atributos comunicáveis, Deus compartilhou conosco o amor, e da mesma forma a nossa relação de amor, ela também é imperfeita, né? Por quê? Porque ela está sujeita às nossas paixões, ela está sujeita às paixões da carne, né? A pecabilidade do homem, né? Diferente do amor de Deus, que é o próprio amor em essência, né? E hoje, irmãos, nós vamos tratar deste atributo comunicável, que é o amor. E aí, para isso, é necessário que nós compreendamos algumas coisas no desenvolvimento da cultura humana, para entendermos aí como se formou essa relação de amor, esse conceito de amor humano, não é, que o homem tem e que dissemina e que propaga, não é, diante da sua família, dos seus amigos, diante dos outros, né? Enfim, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, surgiram entre os séculos XVI, ali no finalzinho do século XVI, e foi até o século XVIII, ao longo de todo o século XVIII, duas correntes filosóficas que corroboravam seus ideais morais, estéticos, éticos e filosóficos, no sentido de colocar o homem no centro de tudo, alicerçados na centralidade da ciência, da racionalidade crítica e na recusa de todas as formas de dogmatismo,
como as doutrinas políticas, econômicas e religiosas também. Como é comum a toda forma de sectarismo, o resultado disso foi a polarização, como consequência desse pensamento que valorizava o homem ao ponto de colocar a sua felicidade como um ideal a ser alcançado e acima de qualquer outro pensamento, acima de qualquer outro objetivo, acima de qualquer outro propósito, fosse ele político, econômico ou religioso. E essa ideologia filosófica prevaleceu ao longo dos últimos séculos e está muito sólida hoje, como resultante da rapidez na comunicação proporcionada pela tecnologia da informação e pela fluidez de uma sociedade que Zygmunt Bauman chamou de sociedade líquida, né? Bauman identificou na era pós-moderna que havia uma sociedade formada por homens que se adequam e se moldam facilmente às novas estruturas e condições, assim como o líquido se amolda ao recipiente onde ele é colocado, né? Tomando a sua forma. A partir disso, e dentro desta realidade que o homem abraçou de adoração a si mesmo, de satisfação pessoal, da busca da felicidade acima de tudo, colocando-se como o centro de todas as coisas, como o centro da vida, muitas têm sido as manifestações do amor humano. Mas quando nós olhamos estas manifestações e nós vemos o resultado dela, nós percebemos que esse amor apregoado está muito distante daquilo que é a representação fiel do amor de Deus. E também que esta visão humana, de fato, não retrata a essência desse amor, manifesta, ensinada e exemplificada amplamente na palavra de Deus. Quando vemos ao longo da história os decretos de Deus e seus atos sobre a humanidade, sobre os ímpios e até sobre o seu próprio povo, percebemos claramente que esse amor proposto pelos homens não está em consonância, ele não está em harmonia com o amor de Deus relatado na Bíblia. E aí fica muito claro que esse amor apregoado não é a representação verdadeira do amor de Deus, mas sim é a prova cabal de que o Espírito de Deus não atua sobre esses homens. E tudo isso, irmãos, nós vemos neste modelo filosófico, né, com a união dessas duas correntes filosóficas, que é o humanismo e o iluminismo, ali formados ali entre os séculos 16 e 18, e que se estenderam e se estendem até hoje, e certamente se estenderão até o final dos tempos, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. A primeira expressão do amor de Deus na sua palavra foi na criação. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e a parte A do 31, diz assim a palavra do Senhor: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Vemos aqui muito claramente a primeira expressão do amor de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, e não só criou o homem, Ele o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. No 31, na parte A do 31, diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez, Ele mesmo reputou como bom. Por quê? Porque o seu amor se manifestou ali nesta criação. Logo depois da criação, Deus expressou o seu amor entregando ao homem, Adão e sua mulher, o domínio sobre a terra. Nós vemos isso no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, que diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, dominai-a. A terra pertence a vocês, né? Cuidem bem dela, façam dela da forma que lhe aprouver, né?
vocês estão no comando aí da terra. Era esta a situação em que Deus colocou o primeiro homem na terra, que ele criou o primeiro homem ali no jardim do Éden. E Deus amou tanto o homem que deu tudo a ele, o domínio inclusive sobre toda a criação, e pediu apenas uma coisa, que está no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o homem, irmãos, foi infiel. Adão e Eva desobedeceram a Deus, e Deus teria que cumprir o seu decreto, com base na sua justiça, com base na sua fidelidade. Então Deus expulsou o homem do jardim do Éden, e ele passou a habitar pela terra, trabalhando e tirando o seu sustento dela. E Deus cumpriu a sentença que dizia que se eles comessem da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E assim Deus instituiu a morte para o homem. E essa morte, irmãos, tem dois aspectos: a morte física, a morte temporal, né, contemplando essa dimensão terrena que nós vivemos, e a outra é a morte espiritual, ou seja, a morte eterna, que representa, na verdade, uma vida eterna distante de Deus, separado de Deus. Assim Deus condenou o homem a viver eternamente fora da sua presença. Por isso, Adão e toda a sua descendência, todos os homens de todas as eras vindouras já nasceriam condenados. Foi assim com toda a geração que veio após Adão, foi assim com a geração que viu Jesus Cristo chegar, foi assim conosco e será assim até o final dos tempos, né? Todos os homens, eles nascem com esta herança do pecado de Adão, a condenação eterna. Mas foi exatamente aqui, irmãos, que se manifestou o amor de Deus, que tendo que ser fiel à sua justiça e não podendo reverter o seu decreto, ou seja, Deus disse: olha, se comeres dessa árvore, certamente morrerás. Deus não podia simplesmente dizer assim: não, tudo bem, olha, você só comeu aí o fruto, então vou fazer o seguinte, vou deixar passar dessa vez, né? Errar é humano, né? Não, Deus não age dessa forma. Então, ele não podendo reverter o seu decreto, ele criou uma forma, ele criou um projeto, ele criou um plano de redenção para o homem, que possibilitasse o perdão, para que ele pudesse se reconciliar com o seu Criador, se reconciliar com Deus. Assim, este plano que Deus criou contemplava que Deus enviaria uma semente descendente da mulher, que seria ferido no calcanhar. Esta semente, que era descendente da mulher, seria ferida no calcanhar. E observe que quando nós imaginamos um ferimento no calcanhar, logo nos vem à mente que é um ferimento simples, que não é um ferimento de morte. É um ferimento, sim, que causa dor, que causa problema, mas não é uma ferida de morte. E que ele enviaria esta semente para ferir o inimigo, aí sim, na cabeça, que é um ferimento de morte, um ferimento na cabeça, ele é um ferimento mortal, para destruir a maldição que o próprio Deus decretou pelo pecado, que era a condenação eterna e a morte. E a expressão deste plano, resumindo aqui, está no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, que diz assim: aqui Deus falando com a serpente, né, falando com o diabo, que seduziu Eva e Adão a desobedecerem a Deus, né? E diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta
a semente da mulher, te ferirá na cabeça, e tu, a semente da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus prometeu que enviaria um nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a todos que estavam debaixo da lei, para salvá-los e torná-los como filhos, conforme nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, a semente da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então aqui este texto do Novo Testamento lança luz sobre aquele texto do Velho Testamento, de Gênesis 3 e 15, não é? No sentido de esclarecer, né? Isso nós chamamos de revelação progressiva, para uma compreensão mais clara, mais evidente, mais nítida do que realmente representava o plano de Deus. E a questão é que esta semente seria enviada, e esta semente era o próprio Filho de Deus, era o Senhor Jesus, né, para remir, e para que nós todos, que os homens que estavam condenados, que eram condenados, tivessem a oportunidade de receberem a adoção de filhos. Mas aí nós sabemos que nem todos receberão a adoção de filhos, nem todos se tornarão filhos de Deus. E como é então que nós nos tornamos, ou podemos nos tornar filhos de Deus? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a todos quanto o receberam a semente, receberam a Jesus Cristo, aos que creem no seu nome, estes se tornarão filhos de Deus. Mas, irmãos, a maldade do coração do homem e o pecado que se multiplicou ao longo das eras não permite que o homem natural compreenda esse amor, e ao contrário faz com que eles questionem esse amor que muitas vezes não está a serviço do homem, não está a serviço do seu pensamento, das suas ideias, para tornar o homem o centro de tudo. O amor de Deus não está a serviço do homem para torná-lo o centro do mundo. O amor de Deus não está a serviço do pecado. Por isso, quando eles veem o que aconteceu no dilúvio, ficam chocados, porque suas mentes entendem que isso não pode representar o amor de Deus. Pois como pode um Deus amoroso matar a todos os homens daquela forma, destruir toda a criação, matar milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Eles não aceitam que Deus abomina o pecado, e que quando ele viu a maldade do homem se multiplicar sobre a terra, e viu que os pensamentos e tudo que havia no coração do homem era mal, e Deus não amou o pecador, porque Deus não ama o pecador, mas que Deus irou-se contra ele e decidiu matar a todos, eles não aceitam essa realidade, porque eles não admitem um Deus que não se sujeite aos seus pensamentos, às suas ideologias, ao seu hedonismo, ao seu egocentrismo, que quer se colocar como o centro de tudo. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 7, o decreto de Deus sobre aquela geração pecaminosa, né, que Deus decidiu destruir. Diz assim a palavra: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra
o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus aqui estava exprimindo a sua ira, o seu descontentamento, a sua tristeza com aquela realidade pecaminosa que a sua criação, que a humanidade estava vivendo naquele momento, não é? E aí, quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos de fato essa mesma realidade. Mas Deus, decretando este fim, mesmo Ele tendo decidido destruir a sua criação, aos homens e toda a sua criação, entrou aí o seu amor. Amor este que o homem rejeita, porque é diferente do seu conceito de amor. Deus fez saber a Noé que o seu plano era dar continuidade à sua criação. Era matar, sim, a todos, mas ele queria dar continuidade à sua criação. E por isso ele ordenou a Noé que construísse a arca, onde entrariam ele, Noé, e toda a sua família, e também um casal de cada animal existente. Isso está no capítulo 6, versículos 16 a 19 de Gênesis, que diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Mas os homens, eles não querem conhecer a Deus para não lidar com essas realidades, com essas tensões teológicas que os confrontam, como por exemplo, quando Deus lançou a 10ª praga sobre o Egito e ordenou que os seus anjos matassem todos os primogênitos dos egípcios, desde a casa de Faraó até os primogênitos dos seus servos, assim também como todos os animais. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 4 e 5, que diz: disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Deus havia dado já 10 oportunidades aos egípcios para que libertasse o seu povo, mas eles não obedeceram. Então derramou Deus a sua ira sobre eles para libertar os seus filhos, os filhos de Israel. E de novo, os homens perguntam: como pode Deus decretar a morte de crianças inocentes? Como pode Deus decretar a morte de homens inocentes? Mas eles se esquecem que todos estão debaixo da lei do pecado, que todos estão condenados, portanto, não há inocentes, não há justos. Como está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. É difícil, irmãos, para o homem natural aceitar os atos de um Deus irado contra o pecado e contra o pecador também. Então, escolhe o caminho mais fácil, de não querer conhecer, de não querer ouvir, de não querer compreender, e preferem negar esse Deus que não atende aos seus conceitos humanos. Mas o amor de Deus se manifestou em favor do seu povo, como nós lemos no versículo 7, logo a seguir do texto anterior, Êxodo 11, versículo 7. Mas contra todos os filhos de Israel
nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então Deus, ele faz diferença entre os ímpios, entre aqueles que os rejeitam e os seus filhos, aqueles que têm fé na semente, aqueles que têm fé no Messias, aqueles que creem e recebem Jesus Cristo como seu Senhor. Há uma frase, irmãos, que é conhecida de todo mundo, que é muito usada, sabe? E ela diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E muitos repetem esta frase como se ela fosse um versículo bíblico. Muita gente cita esta frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E aí eles ficam: para onde é que estará? Né? Qual é a referência bíblica disto? Né? Quando na verdade, irmãos, esse versículo aí não existe. Este texto aqui não está na Bíblia. Possivelmente essa ideia foi alegorizada com base nas atitudes de Jesus, que comia e se reunia e se relacionava com pecadores. Porém, a verdade é que essa afirmação ela pode ser muito facilmente questionada e destituída a partir do instante que compreendemos que sim, Deus odeia o pecado. Porém, não é o pecado que ele manda para o inferno. Ou por acaso Deus manda o pecado para o inferno? Quem é que Deus manda para o inferno? É o pecador, meu irmão. Percebe? Portanto, utilizar essa frase é uma forma de querer adequar o amor de Deus ao amor do mundo. E é exatamente isso que fazem os humanistas e os iluministas, colocando Deus à mercê do homem, ainda que ele peque, quando, na verdade, Deus recebe como filho somente o pecador remido. Portanto, todos pecaram, mas nem todos serão regenerados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos compreender o que é o amor de Deus e como ele manifesta esse amor. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, nós vemos muito claramente uma manifestação maravilhosa do amor de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja, Deus entregou o seu próprio Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Porque Deus não podia simplesmente absolver os homens, absolver a humanidade que ele condenou desde lá do Jardim do Éden. Aqueles que desobedecessem, aqueles que comessem do fruto, né, como Adão e Eva fizeram, certamente morreriam, e morreram, foram separados, foram afastados da presença de Deus, e toda a sua descendência também estava condenada, já nasce condenada. Mas Deus criou pelo seu amor este plano de resgate, este plano de redenção, entregando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. E aí o mundo, com uma cosmovisão antropocêntrica, que quer colocar Cristo a serviço do homem, diz não. E veio no versículo seguinte, no versículo 17, que está logo após esse que nós lemos, uma resposta que os agrada. E aí eles leem o versículo 17 do capítulo 3 de João, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí eles dizem, olha, está vendo? Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus é amor, Deus é amor, ele não veio para condenar ninguém, ele veio foi para salvar. Então eles se respaldam nas suas teologias ideológicas, que querem explicar Deus em apenas um versículo isolado, desprezando todos os contextos, e prosseguem céleres, caminhando para o inferno. Enquanto deveriam continuar a leitura do texto e ler o versículo seguinte, e ler o versículo 18. Veja o que diz o versículo 18 de João 3. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, de fato, Jesus não veio para condenar o mundo. Por que Jesus não veio para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. Deus condenou desde o princípio. Jesus veio para salvar, mas ele não veio para promover uma salvação universal, para simplesmente chegar e dizer, muito bem, todos os pecadores aí, todos aqueles que me rejeitam, está tudo beleza, estão salvos. Não. Como é que ele diz? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então é preciso realmente crer no Senhor Jesus. É esta fé salvífica que gratuitamente entrega ao homem, sem mérito algum, a salvação, a vida eterna com Deus. Eu li uma frase nesses dias mesmo, acho que foi ou nesse final de semana, ou na semana passada, que dizia mais ou menos assim, eu parafraseei para ela ficar mais clara para os irmãos. Se quisermos entender o que verdadeiramente é o amor de Deus, não devemos olhar para o que os homens fazem, mas para o que Jesus fez na cruz por nós. Esta sim é uma frase que reflete o verdadeiro amor de Deus. Este ato sim é que representa de fato o amor de Deus, capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer por pecadores como eu e como você, mas que cremos e recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Escute isso, é preciso muito mais que a ética humana para explicar o amor, mais que emoção para explicar a fé, mais que ideologia para explicar a verdade divina, mais que a ciência para explicar a cura, mais que o conhecimento para explicar a sabedoria, mais que o discernimento para explicar os juízos de Deus, a justiça de Deus, mais que teologia para explicar a mente do Senhor. E nada, absolutamente nada além da fé para conhecer a Deus na medida que Ele exige, particularmente de cada um de nós. E é por isso, irmãos, que ninguém explica Deus. No livro de Romanos, capítulo 11, versos 33 ao 36, a palavra de Deus diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amado Deus, muito obrigado por esse momento, por esta reflexão. Que os teus propósitos, Senhor, tenham sido cumpridos
na vida de cada um que ouviu. Que eles possam estar com seus ouvidos atentos, com os seus corações despertos, com os seus espíritos em alerta, porque os sinais estão evidentes. E que eles possam, Deus, receber o Teu Espírito Santo, para que este os convença da verdade, da justiça e do juízo, para que possam receber a fé salvífica, a fé salvadora do Senhor, que nos concede gratuitamente a vida eterna. Glória a Deus, aleluia e amém.